Moraes decidiu não prender o ex-presidente. Aí, decisão do STF. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que impôs medidas Cumpriu ou descumpriu a medida cautelar ao Bolsonaro? Na sexta-feira passada. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar as redes sociais. E que na última Descumpriu ou não a medida cautelar, o Bolsonaro? Moraes afirmou que a proibição inclui, obviamente, as transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros. E que Bolsonaro não pode se valer desses meios para burlar a medida sob pena de imediata revogação e decretação da prisão. Na segunda-feira, Bolsonaro esteve no Congresso e falou com jornalistas. Mostrou a tornozeleira, um gesto postado em diversas redes sociais, incluindo a do filho Eduardo. Alexandre de Moraes pediu então explicações à defesa sobre o descumprimento das medidas cautelares, sob pena de prisão. Em resposta, os advogados de Bolsonaro alegaram que ele está cumprindo as medidas restritivas e pediram que o ministro deixasse claro se Bolsonaro estava proibido de dar entrevistas. E hoje, Alexandre de Moraes afirmou que, em momento algum, Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados, desde que respeitasse os horários estabelecidos nas medidas restritivas. Mas reiterou que não será admitida a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como um material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados. O ministro também fez uma referência às manifestações de Bolsonaro, que ele, Moraes, classificou como uma tentativa de induzir o presidente Donald Trump a chantagear o Brasil com a imposição de tarifas em troca de impedir o prosseguimento da ação do STF sobre a tentativa de golpe de Estado. Segundo Moraes, não seria lógico e razoável permitir a utilização do mesmo modus operandi criminoso com diversas postagens nas redes sociais de terceiros, em especial por milícias digitais, sempre com a finalidade de continuar a induzir e instigar chefe de Estado estrangeiro a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras com flagrante atentado à soberania nacional. E afirmou: a justiça é cega, mas não é tola. Mais adiante, Alexandre de Moraes afirmou ainda que não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Messias Bolsonaro. Na decisão, porém, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que esse episódio foi uma irregularidade isolada e que não há notícia de que Bolsonaro tenha feito isso outras vezes. Por isso, o ministro decidiu não decretar a prisão do ex-presidente, mas fez uma advertência a Jair Bolsonaro. Deixe de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata. O professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio, afirmou que Moraes apontou a publicação nas redes de Eduardo Bolsonaro como um exemplo de descumprimento da medida cautelar. Aquela publicação na rede social do filho traduziria, portanto, o emprego de terceiro para contornar a decisão cautelar estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Sampaio afirmou que, no fim, será o ministro Alexandre de Moraes o responsável por avaliar se a decisão está sendo cumprida ou não. No final das contas, o ministro Alexandre de Moraes chama para si, conserva em torno de si toda a autoridade para decidir se o presidente Jair Bolsonaro terá ou não violado a medida cautelar, terá ou não obedecido às ordens restritivas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Muito difícil fazer essa caracterização, porque estamos falando de um líder político e, portanto, uma pessoa que tem milhões de seguidores, apoiadores, correligionários, eleitores. E é muito difícil precisar se um desses se valeu propriamente da sua rede social a pedido do ex-presidente ou por conta própria. O senador Marcos Duval do Podemos desobedeceu a uma decisão do STF e viajou para os Estados Unidos com passaporte diplomático.
Em agosto do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes determinou que Marcos Duval entregasse seus passaportes, inclusive o diplomático. O STF investiga o senador por obstrução de justiça, por ameaçar ministros da corte e por divulgar documentos sigilosos. Na época, policiais apreenderam um passaporte comum e o senador disse que não estava com um documento diplomático. No dia 15 deste mês, Duval pediu autorização para viajar e o ministro Alexandre negou. E aí? Duval afirma que está com a documentação diplomática e consular plenamente regular e que a saída do país foi informada antecipadamente ao STF, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado Federal. Nós questionamos o Itamaraty sobre o uso do passaporte diplomático, mas ainda não tivemos resposta. Não é mole, não. O STF interrogou hoje réus integrantes dos núcleos 2 e 4 no julgamento da tentativa de golpe de Estado. Epa! Os réus foram ouvidos por videoconferência e de forma simultânea. Eita. A segunda turma interrogou os 7 réus do Núcleo 4, acusados de espalhar informações falsas na tentativa de manter Bolsonaro no poder. Todos negaram as acusações. Na primeira turma foram interrogados os 6 do Núcleo 2, acusados de gerenciar ações da trama golpista e usar instituições. Um deles é o ex-assessor internacional da presidência no governo Bolsonaro, Felipe Garcia Martins Pereira. Segundo a denúncia, Martins participou de reunião com o ex-presidente para elaborar a minuta do golpe de Estado. Eita. Martins admitiu que esteve no Palácio da Alvorada no fim de 2022, mas negou conhecer a chamada minuta do golpe e ter participado de reuniões com comandantes das Forças Armadas. Como afirmou o delator Mauro Cid. Esse documento não existe nos autos, o colaborador confirmou isso, então posso afirmar com total segurança que não só não tive contato com essa minuta antes, como não tive durante este processo. Sim. Por isso, inclusive, a minha defesa tem insistido em chamar essa minuta de minuta fantasma. As duas testemunhas de acusação, os correios relacionados aos fatos, dizem que eu não estava, como eu digo e reitero aqui que eu não estava, não participei de nenhuma reunião sobre minuta, nunca houve nada dessa natureza, pelo contrário, as manifestações do presidente eram sempre em outra direção. O coronel da reserva Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, negou ter feito monitoramento de autoridades. Afirmou que foi Mauro Cid quem deu a Alexandre de Moraes o codinome Professora. E disse que atendia pedidos de Mauro Cid para fornecer dados sobre agendas de autoridades, sem saber como as informações seriam usadas. O objetivo, segundo o militar, era aproximar Moraes de Bolsonaro. Não cogitei dar golpe de Estado. Sinceramente, excelência, vendo agora, né, eu vejo que o que eu passava com o intuito de ser um ajuste de agenda, de ser uma coisa totalmente dentro do lícito, do que eu pensava, né, ela pode ter sido usada para forma diferente. Mas isso não era do meu conhecimento e não era a minha intenção. A ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Ferreira de Alencar, confirmou ter pedido um estudo que identificasse locais em que Lula teve mais de 75% dos votos no primeiro turno das eleições de 2022. Mas disse que também fez o estudo dos locais em que Bolsonaro teve mais votos. É lógico. Ela admitiu ter mostrado o levantamento para Anderson Torres, mas negou que o trabalho tenha sido feito para direcionar a ação da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno, em cidades onde Lula liderava as pesquisas com folga. Nunca passou pela minha cabeça, eu nunca comentei com ele sobre PRF, sobre nada disso. O que eu expliquei para ele é que eu tinha feito esses cruzamentos que ele tinha me pedido, alguns deles, e que o resultado era aquele ali. Já o general da reserva, Mário Fernandes, admitiu a autoria do plano que previa o assassinato de autoridades, entre elas o presidente Lula e o ministro Alexandre de Moraes. Como é que pode, né, cara? Imprimiu e depois rasgou o documento. Como é que pode? Retrata do que um pensamento meu foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação, meu sério, pensamento, cara? Como é que uma pode? análise de riscos que eu fiz e por um costume próprio eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi Como é que pode, apresentado cara? a ninguém
esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém. Hoje eu tenho digitalizado isso. Os 13 réus dos núcleos 2 e 4 respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Encerrada essa etapa dos interrogatórios, acusação e defesas terão 5 dias para pedir diligências adicionais. Depois será aberto o prazo para as alegações finais. A seguir, o início da devolução do dinheiro de amigo, não é mole não. Bora que bora. E pensionistas.